Porque o governo Lula, ele não tem, como nós já falamos aqui numa live anterior, ele não tem a força, por exemplo, que o governo Bolsonaro tinha, política. Bolsonaro tinha não só a maioria da população que votou nele, certo? Tinha ali a totalidade da burguesia apoiando ele, né, a princípio. Tinha o Lira, tinha o Pacheco, tinha o Augusto Aras. Então, ou seja, tinha amplos segmentos do Poder Judiciário, até ele começar a atacar o Supremo Tribunal Federal, ele não tinha tido nenhuma decisão contrária da Justiça, do Judiciário, nem do Supremo. Até ele se declarar ali claramente golpista, que estaria ali atacando as instituições num projeto golpista, um projeto, né, que ele tinha ali dele, né, próprio, dele e daquela extrema-direita ali, militar, que o apoiava, que era o Partido Fardado, que era o grande sustentáculo do Bolsonaro. Né? Então, ali era um mutualismo, os militares querendo montar no cavalão, usar o Bolsonaro para o seu projeto de poder, e o Bolsonaro querendo usar os militares para colocar o projeto dele, que era o projeto das milícias, de todo tipo de atividade ilícita, né? Cassino, jogos, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, né? Todo tipo de atividade ali que a gente sabe o Jair ali, pelos próprios pronunciamentos dele, que pronunciou. Então, assim, o governo Lula, ele não tem nada disso. Então, você vê, ele colocou lá o Gonê, da PGE, em função de uma articulação política, um cara conservador. Você vê que o judiciário tem um limite ali, mas não é de apoio ao governo Lula, muito pelo contrário. Você veja que ali nas questões trabalhistas, o judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, é só decisão contrária, né? Então, o governo Lula não tem ali poder nas Forças Armadas, ele está construindo pontes ali nas Forças Armadas. Pontes para dar sustentação ao seu governo. Então, o governo Lula é como se fosse aquele equilibrista, já viu? Que ficava com um monte de prato equilibrando na língua, na mão, no pé e tal. É o governo Lula. Agora, só que o governo Lula ele é obcecado por melhorar a vida do povo. Coisa que muitos web revolucionários, qual é a especialidade muitos dos web revolucionários? Criticar o PT e o Lula. Né? Então, esse é o ponto. Tem uma parte da esquerda que vive no imobilismo do debate. Faz reuniões e reuniões e reuniões, traçam a estratégia, mas não tem nenhuma ação social. Não tem relações sociais, não constrói uma praxis coerente com aquilo que fala. Então, você veja que por longo tempo o imobilismo aí da esquerda, né, que era só para fingir que está fazendo alguma coisa, mas na verdade não está fazendo nada, aí era só assim, fora Sarney, fora Collor, fora Itamar. Sim, mas você está... fora todo mundo, mas você está construindo o quê? Qual é a alternativa de poder que você está consolidando na sociedade? Então, você tem aí muitos web revolucionários. Qual é a sua especialidade? Criticar o PT e o Lula, mais até do que criticava o Bolsonaro. Sim. Né? Na visão deles, o Bolsonaro levava à radicalização da esquerda, o Lula leva à conciliação e à tragédia do povo brasileiro e do movimento social. Então, assim, é uma coisa muito desconectada da realidade, entendeu? Esse é o grande problema. Você tem que, sim, queremos transformar a realidade, mas você só transforma a realidade se você está com o pé nela. E se você está trabalhando ali as contradições para você avançar nessa luta com uma ação social. Né? Então, a decisão do governo Lula, posso ser criticado, posso ser
né, malhado aí nas redes sociais, mas o governo Lula acertou nisso. Né? Enquanto governo, não promover atos para acirrar o antagonismo que hoje existe em relação a essa questão, na própria questão militar. Né? Se ele tomar medidas hoje, aí você fala, então existe uma tutela militar? Existe. Quem vai ser hipócrita e falar que não existe uma tutela militar? Nós estávamos com um governo aí de extrema-direita, né, com vários elementos da cúpula militar num projeto golpista de acabar com as liberdades, acabar com a democracia no Brasil, e quase que eles venceram. Só não venceram porque nós temos o Lula. Não teria vencido. Senão teria vencido. Senão teria vencido. O Lula, com todo o seu pragmatismo, com toda a sua capacidade de articulação, conseguiu minar esse projeto golpista da extrema-direita. Por quê? Né? O Bolsonaro só não deu o golpe, como disse o Heleno, se tiver que virar a mesa, dar tapa na mesa, dar murro na mesa, isso e aquilo, antes das eleições. Tem que ser antes. Está lá as imagens para todo mundo ver. Ele falando isso. Aí o Bolsonaro, general, quero que o senhor não prossiga com sua fala, porque se pode tomar conhecimento, senhor, o que a BIM está fazendo, deixando de fazer, você vai lá na minha sala e fala. Eu peço que o senhor não prossiga na sua fala. Mas o Heleno estava falando, se tiver que virar a mesa e tal, antes das eleições. Mas ele foi convencido que ganharia as eleições. Sim. Ele foi convencido que ele ganharia as eleições. Você vê vários interlocutores do bolsonarismo dizendo não tem como ele vencer na maioria dos estados e perder as eleições, ele fez todo um pacote. Então, já que eu vou ganhar as eleições, por que eu vou dar o golpe? Né? E quase ganhou, realmente. Né? Teve até o Sidney Vasco lá impedindo, aparelhando a PRF para não deixar os eleitores do Lula. Então, assim, graças a esse pragmatismo, essa capacidade do Lula de ser uma alternativa real, popular, de poder, o que adianta, Tereza, você ter o melhor discurso, a mais coerente análise, mas você não é alternativa de poder para nada. Você não melhora a vida do povo em nada. Sim. Eu gostaria que esses web revolucionários deixassem de ser web revolucionário e fossem revolucionários na prática. Você também gostaria, mas são? Não. Vão morrer o web revolucionário, vão morrer com as melhores análises e tal, sem construir nada na prática. Por quê? Não tem uma prática social ali no partido que eles fazem parte, nas tendências, nas organizações, não tem uma coerência entre o que eles falam e a prática política deles. São diferentes. Realmente, a prática é uma coisa e a teoria é outra. Tem que então, aliar... assim, o Lula, ele acerta ao fazer isso porque ele tem que gerir uma série de contradições ali, no qual ele tem que, a cada passo, sobreviver e acumular força, para ele continuar com a obsessão dele, que é melhorar a vida do povo. Evidentemente que nós sabemos que nessa estratégia dele existe um teto, e esse teto é muito baixo, esse teto é muito pequeno, entendeu? E nós precisamos avançar além disso. A crítica é importante, mas a superação do lulismo é importante.
Entendeu? Eu sou um dos que torço para isso. Agora, você só vai conseguir isso, Tereza, você só vai conseguir isso sendo uma alternativa real de poder, melhorando a vida do povo, tendo uma ação social, uma praxis. Então, nós estamos aqui batendo nessa tecla, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Não adianta você ter uma teoria revolucionária e não ter uma praxis revolucionária social, do seu partido, do seu movimento, né? Não é da pessoa, ele individualmente, olha, eu sou coerente por isso, não. Um movimento social, a ação social que ele articula, né? Então é isso que vai fazer a diferença.